Olá, e retornando então com esse exemplo vivo de luta, de sacrifício, né? Solari, com 87 anos, é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, essa matança terrível que foi promovida, cuja vida de 6 milhões de judeus foram sacrificadas com aquelas barbáries praticadas por Hitler à época. Para que fique bem vivo isso na memória de todos nós e procuremos também tornar o nosso mundo de hoje mais latente com paz e não com maldades e guerras. Mais tolerante. É importante esse testemunho do senhor. E o senhor afirma, Soares, que acima das ideologias, tudo se resume na vontade que cada um tem de trabalhar e vencer a seu modo o desafio da vida. Eu gostaria que o senhor explicasse esse pensamento seu para todos nós. Bom, eu quando fui no campo de concentração, eu vi que eu tinha de sobreviver. A pior coisa era frio e a fome, porque nós recebíamos muito pouco comida, e o frio que tem, porque a gente não foi preparado para esse frio, e muita gente morreu, mas muita gente morreu, e os mais fortes, como se diz, sobreviveram, entre eles que foi eu, e foram poucos. Quanto nós no primeiro campo que eu fui, quando passou o inverno, que nós sobrevivemos, de uns 2.000, sobrevivemos mais ou menos 100.000, nós levamos para outro campo. E assim, trabalhamos já com outras coisas. Nós na indústria tivemos de fazer estradas de rodagem e sempre trabalhando dificilmente. Eu tenho um fato também que eu gostaria de fazer. Quando uma vez nós trabalhamos na estrada, um dos meus amigos, meus companheiros, tentou fugir. E nesta época eles logo foram pegaram ele porque ele não podia ir muito longe e trouxeram de volta. Lá na obra nós estivemos numa estrada fazendo concreto lá e os guardas alemães começam a bater com coronhadas, bater que ele ficou todo ensanguentado. Eu trabalhei com uma pá ao lado e não sei o que me deu. Eu com a pá agredi um soldado que estava perto de um alemão. Pode ser que com isso eu salvei a vida desse meu companheiro, mas eles foram e puseram-se em cima de mim. O castigo foi o senhor depois? E me bateram tanto que precisavam me levar depois para eu. Foi sorte que não me quebraram osso nenhum, só a carne, vamos dizer, em si, a pele foi toda machucada, cortada. E consegui sobreviver mais isso. Fiquei alguns dias parado, mas sobrevivi. Essa máxima do senhor, que acima das ideologias, tudo se resume na vontade que cada um tem de trabalhar e vencer. O senhor superou todos esses obstáculos e muito mais. Nós vamos chegar aí aos tempos atuais. Eu queria colocar o senhor o seguinte: após a Segunda Guerra, o senhor optou por viver na Alemanha. Israel depois e finalmente o Brasil. Por que da escolha definitiva do Brasil? O negócio é assim, eu fui para Israel, sobrevivi na Alemanha, eu fui só visitar a Polônia para ver se tem alguém vivo dos meus, da minha família, parentes, mas como não encontrei ninguém, voltei para a Alemanha, porque a Alemanha sustentava os sobreviventes dos campos de concentração. Então voltei para a Alemanha, mas eu cheguei a fazer, eu não posso viver sempre na Alemanha. Eu conheci na Alemanha, inclusive nesta época, que tinha muitos refugiados judeus e eles fizeram assim um campo de refugiados dos judeus sobreviventes. E lá eu conheci uma esposa que ela já morreu, já é falecida, e casei. E depois eu fui para Israel. Teve 3 filhos, um em cada país? Um em cada país. O primeiro filho nasceu ainda na Alemanha, uma filha em Israel e uma filha aqui no Brasil. Eu fui para Israel, eu estive lá em Israel por quase 8 anos. Depois tentou ir para os Estados Unidos, não obteve visto? Minha senhora, ela dizia, não, poxa, nós sobrevivemos todo esse holocausto, todo esse ruim. Viemos para Israel tão difícil, a vida tão difícil, vamos para os Estados Unidos. Falei, bom, vamos, mas como? Então vamos voltar para a Alemanha.
voltamos para a Alemanha com o fim de ir para Estados Unidos. Mas esperando num campo de refugiados, de repente lá tinha a ONU, a UNRWA, que eles chamavam United for Refugeados lá. E eles falaram, não, uma vez me falaram, tem 18 lugares para ir para o Brasil. Quem quer ir? Eu falei para minha senhora, sabe o que? Vamos lá. Se não dá certo, vamos para os Estados Unidos. O senhor vai me permitir, até porque nós precisaríamos ter aí, o seu livro tem 324 páginas. Sim. Eu tive a ocasião de ler, achei muito interessante, nós vamos falar depois sobre ele. Mas a história interessante disso tudo que o senhor está falando, aqui no Brasil, o que lhe conquistou, convenceu, é que o senhor nem falava o português, viajando de Santos, se não me engano, para São Paulo. De Santos para um São companheiro Paulo. seu foi com uma marmita almoçar e disse o que, o senhor? Não é assim. Certo foi assim, nós saímos do navio que nós trouxemos para ir pegar ônibus para ir para São Paulo. No caminho, trabalhador do porto estava na hora do almoço, ele estava sentado com marmita. E nós passando assim, cansados, ele veio aqui e me pôs na mão, está servido. Está servido? Aí eu pensei, mas acho que esse homem é louco, ninguém não me deu nada de graça. Eu sempre exijo trabalhar, falei, sabe, nós não vamos precisar, vamos ficar aqui, que tá bom, estão dando comida de graça. Esse estilo do brasileiro, sempre muito solidário. Logo eu tive todo este tempo, eu cheguei aqui, eu tive isso, me ofereceram tudo. Me levaram para São Paulo, logicamente, eu estive em São Paulo. Depois Santo André? Depois Santo André, e sempre tive boa recepção por parte dos brasileiros, graças a Deus. Não estou aqui querendo fazer onda, mas foi bem recebido. E eu trabalhei, eu sou acostumado, graças a bom Deus, eu estava forte. E eu trabalhei bastante em todos os ramos, trabalhei na construção principalmente. Podemos dizer que o senhor saiu do zero, fez muito sucesso, nós vamos falar. Daqui a pouquinho o senhor construiu até um verdadeiro império. Sim. Né, com a sua família, com seus filhos, e hoje com a dona Olívia, que é a sua companheira já há 25 anos, não é isso? Eu vou pedir licença ao senhor, em função de uma limitação de tempo que nós temos. Eu garanto aos nossos telespectadores que no próximo bloco eu vou abrir com uma informação que ele vai nos dar, que quase todo mundo vai se surpreender, porque não conhece a história e vai ficar realmente perplexo com o que nós vamos falar aqui. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco. Até já.